Muito bem, nós voltamos aos estudos bíblicos online e estamos hoje na 10ª lição. Você pode também ter acesso aos demais estudos através do www.vimeo.com, estudos bíblicos cronológicos. Quando você bater ali nesse conteúdo na internet, você vai achar ali as lições anteriores. Então você pode acompanhar as lições anteriores. E hoje eu quero falar sobre a promessa e a maldição de Deus. Nós passamos no último estudo pelo texto de Gênesis capítulo 3, e nós temos visto que o livro de Gênesis nos ensina muito sobre a pessoa de Deus, como foi mencionado na nossa primeira lição sobre a Bíblia. Então, o que nós estamos lendo? Nós estamos lendo histórias da ação de Deus na história. Então, nós estamos aprendendo sobre Deus, estamos aprendendo como Deus é, como Deus faz e como Ele lida com as pessoas, com o homem. Eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção quando estudarmos a reação de Deus ao pecado de Adão e Eva, conforme vimos na última lição, que eles pecaram contra o Senhor ao comer do fruto que não era para ser comido. Nós temos que lembrar que Deus criou o homem à sua imagem e para a sua glória. E Adão e Eva pertenciam a Deus, Deus os amava e queria ter esse relacionamento próximo e presente com eles. Lembre-se também que Deus lhes havia dado tudo o que eles precisavam. E também havia avisado sobre as consequências da desobediência. Contudo, é muito importante lembrar que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram. Foi uma opção deles. E isso é muito importante no nosso estudo, porque no decorrer do nosso estudo aqui na Bíblia, nós vamos ver que a caminhada com Deus é um produto final de escolhas. E Deus, depois que Adão e Eva pecaram, Gênesis 3:9 diz que Deus chamou Adão, diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus vai e chama Adão. Adão e Eva não apareceram para conversar com Deus. Então, Deus os chamou dizendo: Adão, onde você está? Agora, por que Deus os chamou? Será que ele não sabia que eles estavam se escondendo? A Bíblia diz que Deus está em toda parte. Ele não estava ao lado deles entre as árvores? Será que Deus não poderia vê-los o tempo todo? Sim, Deus podia ver Adão e Eva e podia ver que eles estavam se escondendo. Agora, por que será que Deus chamou Adão? Em primeiro lugar, Deus chamou Adão porque foi para Adão que Deus havia dado a sua ordem. Não foi para Eva, foi inicialmente para Adão. Porque Adão é o responsável diante de Deus. Ele é o responsável diante de todo esse trabalho espiritual da sua família, uma responsabilidade masculina do processo. Segundo, Deus o chamou porque gostaria de tratar com respeito ao que ele havia falado. Em outras palavras, Deus ia puni-los pelo seu pecado. Porque Deus disse que o dia que vocês comessem, vocês morreriam. Então, eles morreriam. Então, Deus tem que ser coerente com a sua ordem. Terceiro, Deus os chamou porque Deus os amava. Então, observe que o texto
deixa muito bem claro que quem está indo atrás do homem é Deus. Deus que vai atrás da solução ou para tratar o problema. O homem está fugindo de Deus. Não é Deus que vai atrás do homem para resolver o seu problema. É Deus que vai atrás do homem para resolver o problema do homem. Qual o problema? Esse problema da culpa, do pecado, do erro, de todas as consequências que vieram sobre o homem. Na verdade, o homem vem a Deus porque ele primeiramente vai atrás do homem. Essa questão de que eu fui até Deus, não. Ninguém vai atrás de Deus. Romanos 3 diz que não há ninguém que busque a Deus. É Deus que vai atrás do homem. Foi lá no início e continua sendo assim. Deus estava dando a Adão a oportunidade dele concordar com ele que ele estava errado por acreditar na voz de Satanás em vez de acreditar na voz de Deus. Ele estava dando essa oportunidade deles concordarem com tudo o que Deus lhe dissera que era verdade. Então Deus não mudou. Ele ainda chama, ou nos chama hoje em dia, apesar de nós não podemos ouvir sua voz como Adão ouvia. Então, como é que Deus nos chama hoje? Deus nos chama hoje de várias maneiras. Uma das formas como Deus desperta o coração dos homens é através da própria natureza, da própria criação, porque a criação revela o Criador. E nós não podemos assim fugir da voz de Deus, porque Ele diariamente nos fala através da criação. O Salmo 19, versículo 1 a 3 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Deus nos chama porque Ele quer que nós o conheçamos. Então, a grande variedade, a beleza, a extensão da criação deveria nos fazer parar para pensar de que deve ter alguém maior, mais sábio e mais poderoso do que o homem. Nós precisamos conhecê-lo. Então, Deus nos fala pelas coisas que Ele fez, mas também nos fala por sua palavra, a Bíblia. A Bíblia, como nós já vimos no primeiro estudo, é a mensagem de Deus para cada um de nós. Nós não podemos ignorá-la, que se nós ignorarmos a Bíblia, nós vamos ou estamos ignorando a voz de Deus para nós. E ela é importante para cada um de nós e por isso nós precisamos conhecê-la, precisamos entendê-la, nós precisamos acreditar na sua mensagem e Deus quer que o conheçamos e a sua palavra nos dá essa oportunidade. Assim sendo, pacientemente eu estou aqui ensinando esses ensinos cronológicos a partir da Bíblia, para que você possa conhecer o plano de Deus e quem é Deus e como Deus age. Então, a primeira coisa que nós vimos é a coerência de Deus. Deus vai tratar com o homem sobre a desobediência do homem. Então, nós vamos ver que esse princípio de Deus permanece em toda a Bíblia. Qual o princípio? A sua coerência. Agora, Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles tentaram se esconder de Deus. Vamos ver o versículo 10 de Gênesis 3, que diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão e Eva estavam com medo de Deus. Por quê? Porque eles tinham desobedecido o seu mandamento. A sua consciência, a consciência deles os acusava. E claro que eles tinham grandes motivos para esse temor. Eles estavam muito conscientes do que tinham feito e como também das consequências do seu pecado. Fazer as coisas erradas e se esconder e tentar se esconder é um hábito dos seres humanos. A gente só observando uma criança, a gente vê isso. Observe uma criança. Quando a criança faz alguma coisa errada, qual a tendência natural da criança? Se esconder. Esconder o erro. Por quê?
Porque essa tendência de esconder é uma tendência desde a infância igual aos nossos pais, Adão e Eva, quando pecaram. Então eles se esconderam de Deus. Ele disse que escondeu, teve medo. E Deus então interroga Adão. Olha o versículo 11 do capítulo 3. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja que Deus interroga Adão e Eva a fim de dar-lhes uma oportunidade para se arrependerem, isto é, mudar de ideia e concordar com Deus que algo que eles haviam feito estava errado. Veja que Deus os confronta. Deus os confronta, isso é muito importante. O confrontar de Deus deve nos levar ao arrependimento. Ouvir a voz de Deus e o confronto de Deus tem isso como alvo. Então Deus tinha autoridade para interrogar e confrontar Adão. Por quê? Porque Deus é o seu Criador. Eles só existiam e estavam sendo mantidos por causa de Deus e do seu grande amor. Deus criou o homem para quê? Nós já vimos essa lição. Para que o homem pudesse amá-lo, obedecê-lo e trazer glória ao seu nome. Isaías 43:7 diz: e a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, Deus nos criou, como criou Adão, para a sua glória. A vida que temos, como a de Adão, é também dada por Deus. Daí, Deus tem todo o direito sobre nossas vidas por ser Ele o nosso dono. Atos 17:25 diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se você teme ou não teme a Deus, é muito importante saber que quem sustenta a sua vida é o Senhor. É Ele que dá a sua vida, é Ele que lhe dá as condições para você respirar e tudo mais que você está vivendo. Então os homens têm uma dívida de, no mínimo, gratidão a Deus pelo que é e por aquilo que eles se tornam. Então Adão e Eva tinham que prestar contas a Deus pelo que haviam feito. E como todos nós, vamos um dia prestar conta a Deus. Um dia Deus vai perguntar assim: e aí, o que você fez? Como confrontou a Adão e Eva. Um dia nós vamos enfrentar Deus face a face e nós vamos prestar conta de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos propósitos, da nossa postura, as nossas ações. Hebreus 4:13 diz que e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Esse versículo expressa o quê? A situação de Adão e Eva e também a nossa situação hoje em dia, visto que Deus vê todas as coisas e teremos que prestar contas a Ele de tudo o que fizermos. Então, quando Deus confrontou Adão e Eva, no confronto com Deus, ao invés de eles aceitarem, eles se desculpam, eles tentam se desculpar. Veja Gênesis 3, 12, 13, versículos 12 e 13, diz assim: então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Observe que Adão coloca a culpa em duas pessoas. Primeiro, em Deus, que diz assim: a mulher que me deste. Segundo, na mulher. E a mulher, tendo sua parte no processo, sendo confrontada por Deus, ela diz assim: a serpente me enganou. Então, Adão coloca a culpa dos seus problemas em Deus e em Eva, e Eva coloca a culpa dos seus problemas, dos seus pecados, na serpente. Observe que Deus já sabia de tudo que tinha acontecido, nada estava oculto para Deus. Mas a tendência natural de todos nós, quando fazemos algo errado, é instintivamente achar um culpado. Ou
ou alguma circunstância para culpar. E muita gente tem sofrido inocentemente pela culpa de outros. Há muitas pessoas tentando lidar com seus problemas sem reconhecer os seus problemas, jogando a culpa no pai, na mãe, nos irmãos, na economia, no governo. E isso criou um grupo de pessoas amargas e irresponsáveis. Então a tendência natural é arrumar um culpado constante para os nossos erros. E algumas terapias interessantes incentivam isso. Elas alimentam de que a pessoa é o que é pelo erro do outro. E mais do que isso, esses sistemas de busca de resolução de problemas humanos levam a pessoa a acreditar que ela não deve assumir a conta da sua própria vida. E mais do que isso, deve eliminar tudo aquilo que não faz com que ela seja o centro da vida. Então imagine, a vida só vai dar certo quando nós reconhecemos onde nós erramos. Aos que erraram contra nós temos que perdoar. Mas aonde que eu errei? É claro que Adão errou, é claro que Eva errou, é claro que a serpente errou. Mas cada um tem a sua parte, como nós vamos ver quando Deus trata com cada uma delas. Mas aonde eu errei? Então, Deus não aceita que nós venhamos lançar os nossos pecados nas costas de outros, nossos erros, nossa responsabilidade nas costas dos outros. Nós temos que entender que aquilo que é a nossa parte, nós somos culpados. O que somos culpados, nós temos que aceitar isso e tratar isso com Deus. Como Adão era culpado da sua parte, e Eva era culpada da sua parte, e a serpente era culpada da sua parte. Então Deus sabe todas as coisas, Ele nunca vai aceitar desculpas assim evasivas. Todos eram responsáveis diante de Deus, e o ambiente, as pessoas, as palavras, com certeza providenciaram as condições, mas eles deveriam ter dito não às palavras, não ao ambiente, não às circunstâncias. Eles deveriam ter dito não a tudo isso e obedecido a Deus. Então eles escolheram os seus próprios caminhos. Adão e Eva se tornaram responsáveis por esses caminhos, e qualquer coisa que porventura passe impune aos homens nunca passará impune a Deus, porque o julgamento de Deus é firme, não muda, Ele é santo, Ele é justo, sabe todas as coisas, e fará sempre e exatamente o que Ele diz, ou o que Ele disse, porque Deus é coerente. E Deus sabe as nossas escolhas. A vida não tem nenhum problema quando sempre escolhemos por Deus, sempre escolhemos por Deus. Agora, Deus vai deixar as coisas impunes? Não, não, não. Deus sabe que a serpente iniciou, Deus sabe que Eva caiu, Deus sabe que Adão pecou numa sequência. Então Deus começa o tratamento com quem? Com a serpente. Em Gênesis 3,14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a serpente, porque a serpente foi usada por Satanás. Deus não diz como era a serpente antes de ser usada por Satanás para enganar Eva, mas a gente já sabe que ela não rastejava sobre o ventre quando Deus a criou. E também não era feia, porque ninguém ia se aproximar de um animal feio. Mas agora, Deus está dizendo que ela iria rastejar sobre o ventre e comer pó. Deus também sabia que foi Satanás quem falou através da serpente para tentar Eva. Porque Deus conhece muito bem tudo sobre Satanás, tudo sobre os espíritos imundos, os demônios, os anjos caídos, sabe tudo que eles estão pensando e planejando. Eles não podem esconder o quê? Nada de Deus. Então, Deus castigará Satanás e todos os seus espíritos maus por todos os seus feitos perversos e por sua horrível desobediência a Deus. Então começa com a serpente. Começa com Satanás. A punição de Deus, o julgamento de Deus começa com a serpente. Até então, quando da queda, Deus não está dizendo nada. Mas agora Deus diz, e diz seriamente:
sobre um julgamento à serpente. E aqui nesse texto nós temos a primeira promessa da Bíblia. A promessa que nós chamamos da semente da mulher. Uma vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus e seguiram o conselho de Satanás, foram separados de Deus e agora estão controlados pelo inimigo de Deus, Satanás. Satanás então torna-se agora o quê? O Deus deste mundo. Nessa altura, Satanás provavelmente pensou que derrotara Deus e que teria agora o completo controle do mundo e das pessoas. E na verdade era isso que Satanás queria. Agora, ninguém pode derrotar Deus. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Gênesis 3,15 diz o seguinte, olha a primeira promessa da Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse texto, Deus planeja um libertador que viria ao mundo. Observe que o homem não é citado nesse texto. Naturalmente, deveria ser, porque é ele que tem a semente. Mas Deus está dizendo que da semente de uma mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. O termo cabeça envolve o quê? Autoridade, liderança e poder. Então, Deus está dizendo que vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a autoridade, a liderança e o poder da serpente. Agora, quando a cabeça é ferida, é pisada, o resto do corpo não pode sobreviver. Contudo, um calcanhar ferido ainda pode sobreviver quando atacado. O texto apresenta que Deus vai enviar um libertador, essa semente da mulher, que vai lutar contra Satanás, o Deus deste mundo, o governante dos poderes do mal, e vai derrotar Satanás. Satanás vai lutar contra o libertador e vai ferir, mas não vai ser capaz de derrotá-lo. O libertador prometido por Deus destruiria Satanás e libertaria a humanidade do seu poder para que o homem pudesse novamente ter comunhão com Deus. Veja como Deus é bondoso e misericordioso. Deus vai ao mesmo tempo confrontar o homem, mas por sua bondade e misericórdia, um dia Deus vai trazer este homem de volta a ele. E ele mesmo está providenciando os meios e as condições para o homem voltar. Veja que não é o homem que está providenciando a volta, não é o homem que está buscando a Deus, não é o homem que está fazendo nada. O homem está fugindo, como todo homem faz. Todo homem foge, todo homem esconde Deus, todo homem tenta, de alguma forma, esconder-se de Deus. Vive debaixo das suas culpas, arrumando as suas roupas, arrumando meios para se cobrir. Mas é Deus que definitivamente vai e trata com o homem e bondosamente, misericordiosamente, traz uma promessa para o homem. Por quê? Porque o Salmo 145:8 diz que benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. A palavra graça e a palavra misericórdia são duas palavras maravilhosas. Graça na verdade, recebemos as coisas boas que precisamos, mas que nós não merecemos. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas nós não recebemos. Então nós sabemos o quê? Nós sabemos, baseado em tudo que nós já aprendemos, que Deus sempre castiga, trata, expõe e julga o pecado. Mas em seu grande amor, Deus prometeu, através desse versículo 15 de Gênesis 3, livrar-nos de um modo muito especial, enviando um libertador para que o homem pudesse ser salvo desse castigo, desse julgamento merecido. Então ele poderia simplesmente deixar Adão e Eva morrerem e irem definitivamente para o castigo eterno, conforme nós vimos em lições anteriores. Era isso que eles mereciam. Mas Deus prometeu um Salvador, a semente da mulher, que um dia libertaria Adão e Eva e toda a humanidade do até então controle de Satanás e os traria de volta a Deus. Por quê? Porque Deus é bondoso e misericordioso.
Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, e Ele está demonstrando através dessa promessa. Essa é a qualidade de Deus. Essa qualidade de Deus é um contraste com o merecido castigo pelo pecado do homem. Justiça e misericórdia. Deus vai punir o pecado porque Ele é justo e santo, mas porque Ele quis, Ele vai demonstrar sua graça, amor e misericórdia. Interessante que os homens hoje, eles são muito tendenciosos. Eles querem um Deus só de amor, de bondade, de misericórdia. Eles não querem um Deus de limites, de santidade, de julgamento. Olha, nós não temos um Deus apenas bom, nós temos um Deus justo. Claro que alguns conhecem demais desequilibradamente um Deus justo e santo, e não há um espaço para um Deus de amor gracioso e misericordioso, e outros conhecem um Deus só gracioso, amoroso e misericordioso. Este equilíbrio é importante do caráter de Deus. Deus se apresenta de forma veemente, justa e santa, mas apresenta-se amoroso, misericordioso e bondoso. Precisamos entender esse lado de Deus, da característica de Deus, e vamos desenvolver esse conceito de Deus no nosso estudo. E a maldição de Deus veio sobre a mulher. Gênesis 3,16 diz o quê? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento de tua gravidez, em meio de dores darás à luz filho, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Então ela e todas as futuras mães sofreriam no decorrer quando dariam à luz filhos com dores. A dor do parto faz parte do julgamento de Deus à mulher. E cada vez que a mulher está para dar à luz e aquela dor chega, é uma manifestação do julgamento de Deus ao pecado. Diz também que seu marido teria autoridade sobre ela. Diz assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Que as mulheres, qual é o problema das mulheres? O problema das mulheres é autoritarismo. A mulher não vai se submeter ao seu marido, não vai ter um coração voltado para o seu marido. A tendência, a briga agora é entre liderança de vida, entre um homem e uma mulher. Vai ser uma confusão no lar. Mas diz, como resultado da queda, a esposa estaria debaixo da autoridade do seu marido. Não é autoritarismo, autoridade. Uma mulher sem uma direção masculina para a sua vida, estou falando de uma mulher casada, que tenta viver fora desse parâmetro, vai arrumar muita confusão, porque como resultado do pecado é a direção que a esposa precisa do seu marido. E a maldição de Deus sobre o homem e a terra. A Bíblia diz, Gênesis 17 a 19 diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Adão tolamente escutou a voz de Eva, em vez de obedecer ao que Deus havia dito a ele. Adão sabia muito bem o que Deus havia dito, mas preferiu o quê? Preferiu seguir as sugestões de Eva e fazer o que ele sabia ser a vontade de Deus, que era não comer. E é interessante quão sutilmente Satanás trabalha tentando fazer com que nós acreditemos nele e não em Deus. A guerra espiritual começa na mente, entre verdade e mentira, já falamos sobre isso. E Satanás está sempre nos tentando levar para os seus pensamentos e suas mentiras. Por Adão e Eva terem dado ouvido a Satanás, caído em sua cilada, desobedecido a Deus, ele disse que daquele tempo em diante a terra seria amaldiçoada. Antes de ter o pecado, Adão cuidava do jardim. Tudo crescia sem que Adão fizesse qualquer esforço. Não havia ervas daninhas, não havia pestes, não havia
nada que pudesse prejudicar. Mas quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra. Agora as ervas daninhas começam a crescer. Isso dificulta o trabalho de Adão. Os resultados do pecado atingiram não só Adão, mas também o jardim encantador que Deus lhe tinha dado e toda a terra. Na verdade, todas as coisas más deste mundo existem por causa da desobediência de Adão e Eva ao Senhor, por causa da entrada do pecado. Satanás está solto nesse mundo, alimentando a realidade do mal na vida e no coração das pessoas, procurando todos os meios de destruí-las e tirá-las de Deus. O homem, por sua vez, ao pecar contra Deus, ele permitiu que o seu habitat pudesse então ser contaminado totalmente, de modo que a criação também sofre. Mas por que o pecado do mundo afetou ou deveria afetar a criação? Bom, primeiro porque Deus tinha feito a terra para o homem porque ele o amava. Deus deu, através da terra, tudo que o homem precisava. Tudo era muito abundante e lindo. Agora, o homem rejeitou o amor de Deus. E como parte da consequência seria que o homem não mais viveria em um ambiente perfeito. Então observe que vivemos num mundo que ainda sofre com aquela maldição. Estamos lutando constantemente contra doenças, contra dores, contra fraquezas, dores de parto, trabalhos duros, condições climáticas difíceis, terremotos, tsunamis, pestes de animais, insetos, ervas daninhas, tristezas, angústias e, por fim, a morte. Agora, nada disso havia antes de Adão e Eva terem pecado. Gente, a observação é simples. Leia Gênesis 1 e 2 e vejam que não há nenhum problema para o homem. O problema acontece na vida do homem e na sociedade a partir da desobediência a Deus. É simples. Deus lhe havia dado um lugar perfeito para eles viverem e queria que eles estivessem em perfeita harmonia com Deus para sempre. Mas o homem escolheu rebelar-se contra Deus. E a rebelião trouxe consequências desastrosas que ainda sofremos até hoje. O corpo de Adão morreria, como Deus havia dito. Deus fez Adão do pó da terra, e porque Adão pecou, Deus disse claramente a ele que o seu corpo vai voltar para a terra. E morrer, o corpo, é voltar para a terra. Então, quando Deus criou Adão e Eva, criou-os capazes de viverem para sempre, mas agora Adão e Eva tinham que morrer por causa de sua desobediência a Deus. E por que a morte? O que é a morte? A morte nada mais é do que a consequência última do pecado humano. Então, o pagamento pelo pecado é a morte. A Bíblia diz bem claro isso, que o salário do pecado é a morte. E não só a morte física, mas a separação de Deus, agora e para sempre, num futuro castigo eterno no lago de fogo para aqueles que insistem em viver longe de Deus. Agora, quem é Adão e Eva? Adão e Eva são os nossos pais, os pais de todas as pessoas. Gênesis 3:20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Apesar das pessoas terem diferentes cores de peles, nós todos originalmente viemos dos mesmos pais, Adão e Eva. Atos 17:26 diz assim: de um só Adão fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eva foi a primeira mulher e mãe de todo ser humano, e Adão foi o pai de todos nós. Adão foi separado de Deus porque deixou de obedecer ao Senhor. O pecado de Adão arruinou sua perfeita relação com Deus e também a perfeição da terra que Deus lhe havia dado para habitar. Seu pecado desencadeou o quê? Uma corrente de tristezas. Por causa do seu pecado, Adão e todos os seus filhos morreriam, porque a Bíblia diz, portanto, em Romanos 5:12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
todas as pessoas de todos os países morrem. Por quê? Porque todos nós somos descendentes de Adão. Deixe-me concluir o nosso estudo. Satanás não fez Adão e Eva pecar. Eles sabiam o que Deus havia dito, mas antes eles desobedeceram a Deus. Satanás tentou e Adão e Eva decidiram pecar. Pense no amor de Deus tão tremendo que Deus havia demonstrado para eles. Ele havia criado todas as coisas boas, lindas, úteis para eles, como nós vimos nas lições anteriores. Deus os criou, lhes dava vida. Deus era o seu criador amoroso e comunicava-se com eles, dizendo-lhes tudo o que eles precisavam saber. Agora pense no horror que foi o pecado, o horror que é o nosso pecado diante de um Deus tão santo e amoroso. Mas pense na graça também, na graça de Deus que demonstrou em sua promessa de enviar um libertador. O amor de Deus é absolutamente maravilhoso. Deus não precisava dar um libertador. Deus poderia acabar com a história da humanidade ali. Agora, quão triste é o pecado à luz do amor de Deus. O pecado trouxe terríveis consequências para todos nós em todos os dias. Na Bíblia vimos como todas as tristezas da vida começaram, e como também vimos um Deus santo, justo, reto, verdadeiro, perfeito em tudo que faz. Na nossa próxima lição, nós vamos ver o que Deus fez para suprir graciosamente a necessidade de Adão e Eva. Então acompanhe o próximo estudo para que você possa entender e compreender as verdades de Deus. Hoje, você poderia dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça em ainda preservar a minha vida. Senhor, console também as minhas tristezas. As tristezas que temos hoje, queridos, é por causa do pecado, da consequência do pecado. Você não precisa continuar no pecado. Você não precisa continuar na desobediência a Deus. Você pode pedir a Deus que a sua graça o acompanhe, que a sua graça o perdoe. Você pode voltar para Deus hoje e pedir: Deus, me esclareça sobre as tuas verdades, sobre os teus princípios. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e espero você para a nossa lição de número 11. Deus o abençoe. Um abraço.